Todo mundo já teve uma paixão. Você quer estar perto da pessoa e pensa nela antes de dormir. Você sente aquele friozinho na barriga toda vez que recebe uma mensagem, torcendo para que seja dela. Isso é uma parte normal de ser humano. Mas o que acontece quando uma paixão se transforma em obsessão? Quando não consegue comer ou dormir de tanta tristeza por não estar com essa pessoa? Quando não consegue fazer tarefas do dia a dia porque só pensa nessa pessoa, chegando a persegui-la nas redes sociais e na vida real para ficar perto dela? Entre no Limerence, um subreddit, para pessoas cujas vidas foram consumidas por alguém que não retribui seus sentimentos e, em alguns casos, nem sabe que elas existem. Vamos investigar. Se você gosta de mistérios da internet e de conteúdos geralmente perturbadores, fique à vontade para se inscrever e ativar as notificações para ver mais conteúdos como este. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro no Ko-fi ou membro do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode me deixar uma gorjeta clicando em Thanks abaixo deste vídeo. Obrigada a todos que considerarem essa opção. De acordo com o subreddit, uma definição simplificada de limerência é um estado mental que resulta de uma atração romântica por outra pessoa e geralmente inclui pensamentos e fantasias obsessivas, além do desejo de formar ou manter um relacionamento com o objeto de amor e ter seus sentimentos correspondidos. Como disse na introdução, esses sentimentos são bem mais intensos que os comuns de quem está apaixonado. Existem muitas semelhanças, mas a limerência leva isso ao extremo absoluto. Por exemplo, se você está apaixonada, pode pensar muito nessa pessoa, enquanto se você tem limerência, vai pensar obsessivamente nessa pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vive fantasiando e criando cenários sobre essa pessoa. Quando você está apaixonada, talvez no fundo espere que eles vejam e comentem no seu story do Instagram. Na limerência, tudo que você posta nas redes sociais é para chamar a atenção deles, e se não notarem ou reagirem, você fica deprimida a semana toda. Quando você está apaixonada, talvez fique mais inclinada a ir à festa de um amigo em comum se souber que ele vai estar lá. Com a limerência, você pode saber exatamente os movimentos dele e aproveita qualquer oportunidade para aparecer convenientemente em algum lugar onde sabe que ele estará, sempre que possível. Isso pode envolver ir diariamente à cafeteria onde ele trabalha, aparecer no evento que ele divulgou nas redes ou pegar o mesmo trem na volta do trabalho só para vê-lo, mesmo que isso adicione 1 hora ao trajeto para casa. Algumas pessoas até se mudaram de casa para morar mais perto do seu objeto de limerência ou objeto de limerência. Algumas pessoas não têm limites no que fazem, e esses sentimentos obsessivos podem durar meses, anos ou até a vida toda. O objeto de limerência pode ser um amigo, amigo de um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um ex, um conhecido, ou pode ser alguém que nem sabe que você existe, como um garçom de restaurante, alguém que frequenta a mesma biblioteca, alguém que você viu de longe algumas vezes em uma noite, ou até mesmo uma celebridade que você nunca conheceu. Quem passa por limerência costuma descrever como uma obsessão, sentindo-se completamente apaixonado, vendo o outro como perfeito e acreditando ser sua alma gêmea, minimizando e até romantizando seus defeitos. Alguns usuários deste subreddit tratam essa paixão como um enredo de filme. Elas escrevem poesias sobre sua pessoa objeto de limerência e se torturam ouvindo músicas que as lembram dela. Embora muitas saibam objetivamente que sua obsessão não é saudável e que nada jamais vai acontecer, algumas parecem totalmente iludidas e acreditam que essa pessoa aleatória, com quem nunca nem conversaram, sente o mesmo por elas e que um dia as duas vão perceber isso e viver felizes para sempre. Exemplo de uma usuária descrevendo sua pessoa objeto de limerência. Para quem perguntou por que sou limerente por ele? Porque ele tem qualidades incríveis que eu não tenho, que eu admiro? Nos conectamos e temos sintonia natural, adoro nossas brincadeiras e ele me faz rir. Ele é, de forma intrigante, meu oposto completo. Falamos diariamente por 3 anos. Nos conhecemos em momentos difíceis e nos ajudamos mutuamente.
Porque eu gosto do jeito como ele é quieto e fala baixinho, porque ele dança sozinho no quarto, porque dorme com um ursinho de infância, por causa do cabelo ondulado, por causa dos olhos azuis, por causa da energia carismática, por causa da atitude um pouco convencida, porque ele está sempre feliz e animado, porque ele fica triste tomando café da manhã sozinho, pelo jeito que ele diz all my days, pelo jeito que ele fala newt em vez de night, pelo interesse dele por ciência, pelo cérebro lógico, pelo amor à arquitetura, pelo amor à história, pelo patriotismo ao país de Gales, pelo sotaque britânico, pela sede de ser o melhor, por causa do sorriso, por causa da risada, pelo jeito que ele me chama pelo apelido, por como foi quando ele me abraçou, pela sensação do nome dele na minha boca, por causa de como ele me mostra lugares no Google Maps e imagina ir até lá, porque ele disse que gostaria de me levar ao Denny's às 2 da manhã, pelo jeito que ele faz meu coração disparar só de pensar nele. Por causa das músicas que ele me manda ouvir. Por conversas no Discord e ao revezar músicas, dizendo que amamos quando achamos uma que ambas gostamos. Porque ele me ajudou numa crise de ansiedade e tenta descobrir a causa das minhas dores de cabeça. Porque ele me chamou de taça de champanhe. É disso que eu estava falando quando disse que cada pequeno detalhe sobre um love interest é romantizado, e claro, até certo ponto, isso é meio normal se você está em um relacionamento com alguém. Você vai perceber e gostar das pequenas coisas, mas com um love interest, isso mostra o quanto a gente pensa demais nisso e parece que muitos dos usuários desse sub acabam se torturando com essas pequenas coisas que na verdade nem são tão únicas de uma pessoa só, ou com coisas que realmente não importam tanto no grande esquema das coisas. Antes de darmos uma olhada em mais posts, vamos falar sobre algumas das teorias que explicam por que as pessoas se tornam limerentes em primeiro lugar. Existe uma conexão entre limerência e traumas de infância. Muitas pessoas que vivenciam limerência sofreram abuso, negligência ou falta de amor e validação na infância. A negligência na infância resulta em forte desejo de ser amada e centro da obsessão de alguém. Pessoas limerentes se tornam obcecadas por alguém, esperando que esse sentimento seja retribuído e que recebam o amor e carinho que faltaram na infância. Nem preciso dizer que essas pessoas têm estilos de apego ansioso. Surge muita ansiedade ao pensar em perder alguém que nunca foi delas desde o início. Algumas sofrem de doenças mentais como depressão e transtorno de personalidade borderline. Como eu disse antes, parece haver um aspecto de pessoas se torturando pelo fato percebido de que nunca estarão com essa pessoa, o que pode ser resultado da depressão, entre outras coisas, e também alimenta ainda mais a depressão. Algumas podem exibir outros comportamentos ligados à ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, como acumular objetos ou compras excessivas. Tudo parece se resumir a preencher o vazio e evitar a sensação de perder algo ou ficar sem isso, seja amor ou bens materiais. Levando tudo isso em consideração, acho importante tentar ter empatia pelas pessoas limerentes. Não defendo aprovar quando perseguem o objeto de limerência, pois isso é totalmente inadequado, mas é comum fazer piada ou minimizar como se fosse só um adolescente apaixonado. Mas a limerência pode ser debilitante, ela pode interferir na capacidade de alguém de levar uma vida normal. Isso até levou algumas pessoas a pensarem em tirar a própria vida, tenho certeza de que outras realmente conseguiram. Muitas dessas pessoas têm transtornos mentais ou sofrem por traumas de infância, então é possível ter empatia sem normalizar ou aprovar atitudes prejudiciais aos outros. O impacto que a limerência tem na vida das pessoas varia. Normalmente, a pessoa fica tão perturbada que só pensa em seu objeto de limerência. Isso pode até impedir que elas se alimentem adequadamente e durmam bem. Elas podem estar em um relacionamento com outra pessoa que acaba se deteriorando devido à paixão por outra pessoa. Quando a limerência dura anos, pode causar sofrimento, relacionamentos fracassados e más decisões, como relata esta usuária em sua postagem Não Acabe Como Eu. Já faz 14 anos com meu último objeto de limerência. Ele segue a vida e eu ainda presa nele. Minha vida sempre foi um love interest após outro. Começou antes de eu gostar de meninos. Me apeguei a livros e estrelas de Hollywood antes de me apegar à minha melhor amiga e ao meu primeiro love interest de verdade. Começou aos 14 anos e nunca parou.
Fui pulando de um para outro até terminar em 2 relacionamentos longos, ambos com alcoólatras. Ambos fracassaram por causa da limerência e do álcool. Meu casamento era bom até eu me tornar obcecada por um homem casado em um videogame sem nem saber sua aparência. É onde estou agora. Não termine como eu. Tenho 50 anos, estou sozinha, cheia de culpa, vergonha, deprimida e provavelmente seguirei assim. Não consigo superar relacionamentos antigos para começar um novo. Sou tão obcecada que até sinto pena de quem se envolve comigo. Todos os meus relacionamentos acabaram porque não consigo me conectar de verdade. Depois que descobri a limerência, minha vida ficou mais clara nos últimos 8 meses. Agora entendo meus atos. Eu entendo que fui negligenciada e abusada em anos importantes da minha vida, e a limerência foi a minha fuga. Eu entendo que preciso usar maneiras melhores de lidar com isso. Agora vejo meu love interest de outro jeito e percebo como eu estava doente. Vou continuar me dedicando para melhorar. Meus filhos foram os que mais sofreram. Trabalho para curar essas feridas. Não acabe como eu. Se você sabe que é limerente, siga trabalhando nisso. Encontre uma pessoa que esteja no mesmo nível que você. Você merece ter um parceiro estável. Agradeço ao grupo pelas afirmações diárias e seguirei buscando paz. Paz, obrigada pelo desabafo. Esse espaço é sagrado para mim. É bom saber que essa pessoa começou a perceber o quanto a limerência afetou a vida dela e que está se recuperando aos poucos, mas é realmente deprimente que só tenha mudado quando ela já estava na casa dos 50 anos. Eles desperdiçaram tantos anos nesse ciclo, só posso torcer para que vivam uma vida mais saudável e plena daqui pra frente. Mais uma postagem de alguém no início da limerência. Não sei como dizer, mas meu coração estava pesado, meu corpo dormente e minha mente se perde só de pensar nela. Pensar que não posso tê-la é muito doloroso. Senti meu coração despedaçado, algo dentro de mim continuava ferindo-o. Já faz um mês desde que comecei a me sentir assim. Todos os dias, todas as noites, eu me deitava e simplesmente sentia a dor. É depressão? Eu não sei. Nunca senti emoções assim antes. É a mais intensa que já tive e não posso fazer nada. Tentei esquecê-la, bloqueei suas redes sociais e me mantive ocupado, mas o rosto dela sempre voltava à minha mente. Eu a desbloqueava só para ver como ela estava. Eu como menos agora, perdi 6 quilos no último mês, não tenho mais o apetite de antes. Eu também falo muito menos. Eu sempre fui introvertida e já falava pouco antes disso acontecer, mas agora não quero conversar com ninguém, nem com minha família. Só falo quando necessário, com respostas mínimas e pouco interesse. Minha voz parecia preguiçosa, eu consigo sentir isso. Eu não pareço nem sou interessada em conversar com ninguém, eu consigo sentir isso. Não sei se eles percebem, já que não costumo contar meus problemas para a família e amigos. A dor de se apaixonar por alguém que você sabe que não pode ter é muito forte. Queria vê-la só como mais uma garota, não como alguém por quem me apaixono. Pessoas limerentes frequentemente fazem de tudo para serem notadas pelo seu elo, indo além de postar nas redes sociais. Algumas chegam a mudar toda a vida. Veja um exemplo de comentário em uma postagem sobre como suas vidas mudaram por causa do elo. Mudar de cidade, começar um negócio, escolher uma nova carreira ou hobby, o jeito que me visto, a música que ouço, para onde viajo e como aproveito as férias. A lista segue. Mas não conheço bem meu elo, então tudo são projeções do que imagino que ele gostaria. No fim, tudo gira em torno do que acho que devo ou gostaria de ser. Esse pensamento me ajuda muito, porque basicamente significa que estou fazendo essas coisas por mim mesma e não por ele. Parece que só preciso de um pequeno desvio mental para decidir, pois não confio no meu julgamento, não me levo a sério ou não consigo pensar sozinha sem que o love interest comente tudo na minha cabeça. Em outras palavras, love interest é só minha autocrítica. Então, essa pessoa nem conhece o love interest dela o suficiente para saber se as decisões que está tomando são coisas que a tornariam mais atraente para ele, mas mesmo assim, a carreira dela, onde mora, hobbies, férias, basicamente toda a identidade dela é baseada em coisas que ela acha que ele gosta, e ela mal o conhece.
Não é incomum que a limerência surja por pessoas pouco conhecidas, o que destaca um dos principais problemas disso. Elas não estão obcecadas por quem o love interest realmente é, mas sim pela versão falsa que criaram dele com base em pouca informação ou interação válida. Então isso levanta a questão: o que aconteceria se o love interest de alguém retribuísse seus sentimentos? Isso já ocorreu com algumas pessoas no subreddit e na maioria das vezes elas provavelmente não terão um final feliz. Isso parece ter dois caminhos possíveis. Depois que a pessoa objeto confessa seus sentimentos, a pessoa limerente fica muito ansiosa porque acha que não vai dar certo, especialmente considerando que a pessoa limerente geralmente moldou sua identidade para se encaixar no que a pessoa objeto gostaria, então a pessoa objeto nunca viu quem ela realmente é. Aqui está um exemplo, A pessoa objeto confessou que está obsessivamente apaixonada por mim hoje. Eu não consigo acreditar nisso. Após meses sendo levada à loucura diariamente pela minha limerência por esse homem, ele confessa. Ele só pensa em mim porque está apaixonado. Ele tentou se distrair, mas nada funciona. Ele me contou hoje e foi como se o mundo parasse de girar. Chega a ser engraçado. Eu não sei para onde isso vai daqui para frente. Sinto que nunca fui eu mesma perto dele, já que eu só tentava ser perfeita o tempo todo. Então ele pode ter uma ideia errada de mim na cabeça dele. Espero que ele goste de mim de verdade e não tenha feito isso só pela conquista. Vamos ver. No dia seguinte, a autora comentou: já estou tão preocupada que isso vai dar errado. Há uma diferença de idade grande entre nós, então temo que talvez não sejamos tão compatíveis intelectualmente quanto pensei. A atração física é forte e recíproca. Estou me esforçando para não sabotar isso. A ansiedade, até certo ponto, é de se esperar em qualquer caso, porque fantasia e realidade são duas coisas totalmente diferentes. É uma coisa sonhar sobre como seria estar com eles, deixar sua mente viajar com as possibilidades, porque não é real, mas quando se torna, deixa de estar só na sua mente. Agora existem consequências e coisas reais que podem dar errado. A fantasia é perfeita, já a realidade tem falhas. Isso ocorre quando o love interest não é quem você pensou ou queria, sendo o segundo modo comum das coisas darem errado. Como disse, pessoas limerentes geralmente se fixam em uma versão idealizada do love interest, não na pessoa real, e essas realidades podem ser totalmente diferentes. Mesmo quando o love interest não é tão diferente, a convivência com ele pode ser. Por mais que a limerência pareça deprimente, vazia, solitária e cause ansiedade, ela também pode ser emocionante de certas maneiras. A limerência já foi comparada à heroína no subreddit, e embora pareça exagero, é uma comparação interessante. Postagem de alguém debatendo se limerência é um vício? Eu me perguntei em um momento difícil se os extremos da limerência são possíveis em uma vida saudável e relacionamentos estáveis. Na noite em que eu e meu love interest finalmente ficamos juntos, eu não me sentia tão bem há anos. Pura felicidade. Mas no dia seguinte, quando decidimos que não podíamos continuar com isso, eu queria afundar no fundo do mar. Nada se compara à sensação dos picos da paixão. Ouço as pessoas dizerem o mesmo sobre heroína. Os humanos não deveriam se sentir tão bem com heroína? Essa sensação só existe porque uma droga altera seus receptores. O mesmo vale para os picos de limerência. Esses não são sentimentos que deveríamos ter em uma vida saudável e estável? Parece importante saber porque, se for possível se sentir tão bem assim, sem os baixos esmagadores e problemas, então vou continuar procurando. Mas se esses sentimentos só forem possíveis através de sacrifício e turbulência, então vou ficar mais em paz vivendo uma vida entediante. Eu não usaria heroína, mesmo que dissessem ser bom, e aplico a mesma regra à limerência, se for o caso. Seguindo a comparação com a heroína, faz sentido que uma vez que alguém realmente esteja em um relacionamento com seu objeto de limerência, o efeito do barato já não seja mais o mesmo. Essa pessoa ficou com seu objeto de limerência, mas para outros, o barato pode vir até de uma mensagem ou contato visual. A obsessão ela vem da empolgação de talvez ter uma chance com essa pessoa, não importa o quão improvável seja.
Tudo gira em torno da perseguição pelo pequeno pico de dopamina de cada interação. Acredito que muitos se identificam com isso em menor escala. É comum as pessoas se interessarem muito na conversa, mas perderem o interesse quando a relação avança e fica menos emocionante. Viciados em heroína dizem que nada supera a sensação da primeira vez que usaram. Eles sempre se sentem bem depois, mas nunca como na primeira vez, e quando não têm, se sentem pior que nunca. Da mesma forma, nada se compara à sensação que as pessoas limerentes têm quando há uma centelha de esperança de que as coisas vão avançar com seu objeto de limerência. Aquela dose de dopamina em meio ao desespero, e quando conseguem, já não parece tão empolgante, a novidade passou. Aqui está uma postagem de alguém que se sente assim. Estou entediada e arrependida agora que namoro meu love interest. É uma armadilha, gente. Após 14 anos de limerência, finalmente chamo meu love interest de namorado, mas estou extremamente entediada. Tudo que estimulava meus neurônios por anos agora não significa nada para mim. Tudo o que consigo ver agora são os defeitos e as incompatibilidades que antes eu estava tão pronta e disposta a aceitar. Posso afirmar que meu cérebro está quebrado, meus pensamentos não são confiáveis e meu love interest deveria ficar longe de mim, pois o pedestal em que o coloquei está ruindo e temo o impacto disso na autoestima dele, que já está abalada. Reler meu diário de 3 meses atrás é devastador, mas também divertido, porque mesmo que eu mal consiga lembrar de como cada emoção era intensa, eu consigo perceber claramente isso na minha escrita. Tudo é tão confuso, desajeitado, apenas uma mistura de pensamentos guiados pela incerteza e suposições. Sou viciada em me sentir obcecada por alguém que convenci ser inalcançável e isso sempre será assim. Sou viciada em novidades e, ao mesmo tempo, desesperada por validação e apavorada com ela. Sempre que minha pessoa objeto faz algo que gosto, minha reação é lamentar como isso é bom ou gentil demais. Eu não confio que eu realmente queira sentir prazer. Talvez eu tenha gostado desse sofrimento e miséria. A ilusão de ser sempre a vítima, nunca sendo boa o bastante, apesar dos meus esforços. Isso fica claro porque frequentemente luto contra a vontade de perguntar sobre situações antigas para esclarecer as coisas sob nova perspectiva. Não quero criar algo novo, só continuar ruminando e obcecado com pequenas perguntas irrelevantes ou sem resposta. Minha criança interior está no comando e meu eu adulto não faz ideia de como retomar o controle. Vou terminar com esse pequeno trecho do meu diário que realmente me marcou. 3 meses após uma noite de jogos com meus amigos, escrevi que me arrependi de não tê-lo abraçado na despedida. Eu preciso demonstrar autocontrole, porque se não fizer isso, tenho certeza de que as coisas vão piorar rapidamente. Preciso seguir grata pelo que recebo de graça e ser paciente. Eu sabia exatamente onde eu iria acabar e agora aqui estou eu. Nós poderíamos ter construído uma amizade durável, mas a limerência tem uma maneira de destruir qualquer coisa com substância ou valor. O principal é que a limerência quase sempre causa sofrimento inevitável. Ou você se apaixona por alguém que nunca vai sentir o mesmo, e cada escolha que você faz é uma tentativa desesperada de obter validação de alguém que nem sequer pensa em você, ou em uma das raras situações em que o objeto de limerência sente o mesmo, geralmente não dá certo porque a obsessão não é baseada na realidade e muitas vezes o ciclo simplesmente acaba se repetindo com outra pessoa. Como vimos em alguns relatos, isso pode arruinar anos da vida das pessoas, como qualquer vício, e é realmente difícil acabar com isso. O que os usuários do subreddit geralmente recomendam é parar de entrar em contato com o objeto de limerência, se é que você já fez isso, seguido de alguma combinação de terapia, manter-se ocupada com hobbies e se distrair conhecendo outras pessoas. Tudo isso é mais fácil falar do que fazer, e apesar de alguns relatos de sucesso no subreddit, há bem mais histórias de pessoas que tentam e não conseguem superar a limerência. Acho que felizmente não há relatos de terror extremo no próprio subreddit. Pelo menos não tem aquele papo de se não posso ter você, ninguém pode, ou assassinatos. Mas quando a limerência chega a um nível extremo, isso certamente não está fora do reino das possibilidades. Já ocorreram muitos casos de pessoas obcecadas que acabaram assassinando ou tentando matar alguém.
Um exemplo bem conhecido é Ricardo Lopes, que ficou obcecado pela cantora islandesa Björk. De acordo com a Wikipedia, ele pesquisou sobre a vida dela, acompanhou sua carreira e escreveu várias cartas de fã. Inicialmente, Lopes a citava como sua musa e dizia que sua paixão lhe dava uma sensação de euforia. Com o tempo, sua fixação virou obsessão e ele ficou mais desconectado da realidade. Em seu diário, Lopes escreveu sobre o desejo de ser aceito por Björk e de ser alguém que tivesse um impacto na vida dela. Ele queria inventar uma máquina do tempo para ir aos anos 70 e ser amigo dela na infância. Em 1996, Lopes morava sozinho em um apartamento em Hollywood, Flórida. Nessa época, ele leu na Entertainment Weekly que Björk estava em um relacionamento romântico com o músico inglês Goldie. Lopes se irritou com a traição percebida e por ela estar com um homem negro, registrando em seu diário: "Perdi 8 meses e ela tem um maldito amante." Ele começou a imaginar formas de punir Björk. Lopes trocou o diário escrito por gravações em vídeo em seu apartamento. De acordo com Lopes, o objetivo do diário era documentar minha vida, minha arte e meu plano. Busco conforto ao conversar com você. Estou sendo minha própria psicóloga. Você é uma câmera. Eu sou o Ricardo. Ele gravou 11 fitas de vídeo, cada uma com cerca de 2 horas. As fitas continham imagens de Lopes preparando sua vingança e falando sobre sua paixão, que acabou se tornando uma obsessão. A raiva de Lopes pelo relacionamento de Björk com Goldie se intensificou e ele decidiu matá-la. Em uma das gravações, ele disse: "Eu simplesmente vou ter que matá-la. Vou enviar um pacote. Vou mandá-la para o inferno." Inicialmente, Lopes pretendia construir uma bomba cheia de agulhas hipodérmicas contendo sangue contaminado com vírus da imunodeficiência humana, o que satisfazia seu desejo de causar um efeito duradouro na vida de Björk. Ao perceber que não seria viável construir o dispositivo, Lopes começou a montar uma carta-bomba com ácido sulfúrico em um livro oco para enviar à casa de Björk, em Londres. O dispositivo foi feito para explodir e matar ou ferir Björk ao abrir o livro. Ele cometeria suicídio após enviar a bomba, esperando que ele e Björk se reunissem no céu. Na manhã de 12 de setembro de 1996, Lopes começou a gravar sua última entrada no diário em vídeo. A fita final, último dia, Ricardo Lopes, mostra Lopes se preparando para enviar a carta-bomba nos correios. Ele disse que estava muito, muito ansioso, mas que se mataria em vez de ser preso caso levantasse suspeitas. Depois de voltar dos correios, ele retomou as filmagens. Com música de Björk ao fundo, um Lopes nu raspa a cabeça e sobrancelhas e pinta o rosto de vermelho e verde. Ele se examina no espelho e diz para a câmera que está um pouco nervoso agora. Em seguida, ele afirma: "Eu definitivamente não estou bêbado, não estou deprimido. Eu sei exatamente o que estou fazendo. A arma está engatilhada, está pronta para disparar." Quando a música da Björk, I Remember You, termina de tocar, Lopes grita: "Isso é pra você", e atira na própria boca com um revólver. Felizmente, o pacote não chegou a Björk. Ao encontrar o corpo de Ricardo, a polícia avisou a Scotland Yard, mas a polícia metropolitana já tinha interceptado e detonado o pacote com segurança em uma agência dos Correios em Londres. A Björk ficou compreensivelmente abalada com o incidente, descrevendo-o como terrível e muito triste. Ela ficou 1 semana sem dormir e disse que não deveriam levar tudo ao pé da letra ou se envolver em sua vida pessoal. Ela também enviou um cartão e flores para a família de Ricardo. Ricardo não descreveu seus sentimentos explicitamente como limerência, mas parece ser exatamente isso que eles eram. Mesmo sem conhecer Björk, ele era totalmente obcecado por ela. Ele criou uma versão falsa dela em sua mente, baseada só na imagem pública dela, e quando essa idealização mudou, como ao ela conseguir um namorado, ele ficou tão irritado que planejou matá-la. Até onde sei, ninguém no subreddit Limerence chegou a esse ponto, mas muitos admitem perseguir o love interest ou obter informações para isso. Por exemplo, pode a limerência se manifestar de uma forma muito parecida com perseguição? Eu
Sinto que o que eu faço chega perto disso. Eu escuto todas as conversas do meu objeto de limerência para tentar obter toda a informação e conhecimento que possa ser útil para mim. Por exemplo, ela trabalha no bar que eu frequento. Descobri, ouvindo e investigando, quais dias ela trabalha, quais turnos ela faz, se é de dia ou de noite e a que horas cada turno começa. O turno do dia vai da abertura ao meio-dia até às 5 da tarde e o turno da noite vai das 5 da tarde até o fechamento, às 11h30 da noite. E eu até memorizei a placa do carro que ela dirige. Eu nem sei como isso poderia me ajudar, além de saber que ela está por perto se eu vir o carro dela. Ela mesma já chegou a mencionar em uma conversa comigo uma vez que tem namorado. Mas ela não deu detalhes sobre quem poderia ser. No entanto, por eu investigar e estar muito no bar, posso dizer com uns 80% de certeza que já descobri quem é. Se aquela postagem já era preocupante, os comentários desse cara são ainda mais. Ele acredita que, apesar da LR ter namorado, ela se interessa por ele, pois já conversaram e ela sorriu para ele. Ele disse que fazer o que ele está fazendo funciona. Ele sabe disso porque o pai dele namorou uma garota, anos atrás, que tinha um amigo homem, e quando o pai dele e essa garota terminaram, ela começou a namorar o amigo e eles ficaram juntos até ela morrer. Citação? É exatamente isso que faço. Esse homem esperou anos pelo sucesso do plano dele e conseguiu. Não sei se minha love interest e o namorado vão terminar, mas aquele homem que ficou com a ex do meu pai após 4 anos também não sabia, mas conseguiu porque estava presente. Felizmente, tinha algumas pessoas nos comentários tentando argumentar com esse cara e apontar que ele parecia louco e que perseguir alguém na vida real é ir longe demais, mas ele não quis saber. Outros nos comentários se identificaram com a postagem, admitindo que também seguiram suas LOs e há várias outras postagens semelhantes no subreddit. Algumas postagens interessantes no subreddit mostravam pessoas limerentes que depois se tornaram o love interest de alguém, o que foi um choque de realidade para elas. Aqui está um exemplo. Nunca percebi o quanto minha limerência me deixava estranha até que outra pessoa ficou limerente por mim. Por muito tempo, fui super limerente por uma bibliotecária e costumava ir à biblioteca todos os dias para ler livros. Ele percebeu que eu sempre o observava e buscava pretextos para falar com ele. Eu nunca percebi o quão estranha eu era até recentemente. Um homem na universidade sempre me encara, sorri e tenta sentar perto de mim. Isso me deixou assustada, para ser sincera. Eu simplesmente pego minhas coisas e desapareço quando o vejo. É muito desconfortável ver alguém sem interesse meu agir assim. O pobre bibliotecário não podia sumir enquanto eu o perseguia no trabalho. Tentei disfarçar, mas acho que ficou óbvio. Estou feliz que a obsessão acabou. Lutei por mais de 1 ano e chorei quase todos os dias por causa de um estranho. Honestamente, às vezes eu fico com medo de mim mesma. Essa coisa toda de obsessão é super estranha, mas eu não consigo parar de fazer isso. Conheci outra pessoa por quem estou obcecada, mas agora sei como é estranho ir ao trabalho dela. Prefiro só fantasiar. Estou tão envergonhada que agi assim por causa da solidão. Aqui vai outro exemplo. Normalmente sou eu quem fica obcecada por outras pessoas, por isso entrei nesse subreddit, mas recentemente tive um choque de realidade ao passar um tempo com alguém que percebi que estava obcecado por mim. Sempre achei romântico idealizar meus objetos de limerência, mesmo fadado ao fracasso, digno de poesia e música, mas agora vejo que estava enganada. É desconfortável ser colocada em um pedestal e vista como uma Manic Pixie Dream Girl. Parece uma fetichização. Minha individualidade fica invisível. Nos aproximamos pelo gosto musical em comum e tivemos uma conexão natural, sendo pessoas tristes que se identificavam muito com a Mitski. Mas foi rápido e intenso demais o jeito que ele sentiu por mim depois. Nos conhecemos durante uma viagem de 2 dias e, antes de nos separarmos, ele disse que queria continuar me vendo. Rejeitei-o educadamente, disse que não queria um relacionamento, mas ele ignorou e comprou passagem para minha cidade semanas depois, dizendo que precisava me ver para ver no que dava. Fiquei desconfortável com a ideia e deixei isso claro, mas acho que ele não percebeu.
Ele me via apenas como projeção das fantasias dele e ignorava o que eu queria. Antes via a limerência como o maior elogio, ser adorada e amada, mas hoje entendo que é algo egoísta. Esperamos que nossos objetos de limerência nos salvem, sem reconhecer sua individualidade além da nossa visão idealizada. Quando nos reencontramos, foi inquietante como ele me olhava, como se eu fosse algo que ele quisesse consumir, porque nem era realmente a mim que ele via, mas sim uma projeção das fantasias dele, uma fuga dos próprios problemas. Foi estranho, eu o compreendia e entendia de onde vinham os sentimentos dele por já ter passado por isso antes, mas sentia essa enorme incongruência, acho, entre como ele me via e quem eu realmente era. Sempre me perguntei por que as pessoas por quem eu tinha sentimentos intensos nunca pareciam realmente interessadas em mim, enquanto aquelas com quem eu saía casualmente e por quem não era apaixonada pareciam mais interessadas em levar um relacionamento adiante. Agora percebo que provavelmente deixei meus objetos de limerência desconfortáveis. As pessoas querem ser vistas como realmente são, com seus defeitos, e não como projeções idealizadas para os problemas dos outros. Acho fascinante como pessoas limerentes geralmente não sabem como o objeto de limerência reagiria ao descobrir sua obsessão. Obviamente, as pessoas limerentes não escolhem ser limerentes livremente. A maioria delas não quer ativamente que o objeto de limerência se sinta desconfortável e, em muitos casos, o objeto de limerência nem está ciente da situação. Mas talvez, para algumas pessoas, se tornar o objeto de limerência de alguém possa ajudá-las a superar a própria limerência, porque isso permite que vejam a situação de uma perspectiva diferente. De modo geral, o subreddit sobre limerência é bastante envolvente porque a maioria das pessoas provavelmente consegue se identificar com isso, mesmo que de uma forma muito menos extrema. A maioria dos usuários do subreddit são pessoas inofensivas em busca de apoio, validação e um senso de comunidade enquanto lidam com suas emoções intensas e tentam superar suas obsessões. As áreas mais sombrias da comunidade reúnem pessoas sem autocontrole, envolvidas em comportamentos problemáticos. O subreddit mostra um olhar preocupante, mas interessante, sobre essas mentes. Às vezes parece até um episódio de você e pode ser bastante assustador. Pelo que você sabe, pode ser o love interest de alguém. Talvez exista alguém por aí totalmente apaixonado por você, que sabe onde você está e o que você faz a cada minuto de cada dia, que te segue por aí e sabe tudo o que você gosta e não gosta, moldando sua personalidade e aparência para ser seu par perfeito, enquanto você nem sabe que essa pessoa existe. Quero saber sua opinião nos comentários e sugestões de subreddits perturbadores ou polêmicos para futuros episódios. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir. Até quinta-feira no próximo vídeo.